Vamos invocar. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. O Evangelho de hoje nos exorta. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra quem nele crê, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem crê nele não é julgado. Quem não crê, quem não acredita, já está condenado, porque não acreditou no seu Filho Jesus, o Filho de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram em lugar da luz, porque as ações eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem em direção à luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas em Deus. Caríssimo, o Evangelho de hoje nos revela Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Só a Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Em João, capítulo 14, versículos 6, que nos revela: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos revelar o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Jesus pode nos conduzir à pátria celestial. Jesus veio salvar, iluminar a nossa vida e renovar a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida, naqueles em que nós passamos pela escuridão do mundo. São muitas as escuridões do mundo, mas Ele vive em nós para nos trazer o amor. E aqueles que vivem e praticam a caridade têm essa certeza que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus conhece a nossa fé. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece o nosso coração. Por isso é preciso que nós devemos termos essa iniciativa de acreditar em Jesus Cristo como verdadeiro Pai, como verdadeiro Filho, como verdadeiro Espírito Santo que nos conduz na jornada da vida. Principalmente nos momentos mais difíceis, Jesus está conosco, Ele está ao nosso lado. É Ele e por meio dEle e a graça divina que Ele faz brilhar em nosso mundo, em nossa escuridão. Porque quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos libertar da escravidão e da escuridão que o inimigo colocava no coração das pessoas. Ele veio para nos libertar e nos salvar, porque Ele é o Filho de Deus. Então o Evangelho de hoje nos revela que Ele é a luz que veio ao mundo para nos abrir o caminho da santidade e da salvação. Em 1 Tessalonicenses, a palavra nos diz: é este, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a santificação de cada um de nós aqui presentes.
e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Por quê? Porque Jesus, como o próprio Evangelho nos diz, Jesus amou tanto o mundo que mandou seu único filho para nos salvar. E esse Salvador chegou ao mundo e sofreu por nós. Você imagine qual é o pai ou qual é a mãe que vai colocar um filho para sofrer. Muitas das vezes a mãe ou o pai prefere sofrer do que mandar o filho, não é isso? Mas Deus não. Deus mandou o seu próprio filho para que nós, seres humanos, tivéssemos a salvação. Por quê? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos resgatar das trevas. E sem a presença de Jesus, nós não seríamos salvos. Por quê? Porque ele desceu às mansões dos mortos. Ele abriu a porta. Ele evangelizou aos mortos. Ele evangelizou aquelas pessoas que já tinham sido mortas e não conhecia o caminho, não tinha a salvação eterna, não tinha a ressurreição. Somente em Jesus nós encontramos a ressurreição e a vida. Por isso, caríssimos amados, nós precisamos a cada dia acreditarmos no poder de Deus, acreditarmos em Jesus Cristo. E eu quero que vocês mentalizem no coração essa música que me veio. Eu estava sentado, essa música me veio, até porque eu já cantei elas várias vezes. Então, se vocês puderem cantar, eu vou cantar devagarzinho. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como a vela que queima no altar. Me consumir de amor, só por ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. É o estrofe dessa música, em que o autor, ele revela o amor que ele tem por Jesus Cristo. Quando ele diz: só por ti, Jesus, quero me consumir, como a vela se queima no altar. Você imagine nós chegando para Jesus e dizermos que não existe outro caminho para nós a não ser Jesus. Por isso que o autor diz: só por ti, Jesus, eu quero me consumir, como a vela que queima no altar, e me consumir de amor, porque sem amor nós não encontraremos a salvação eterna. É o amor que renova a nossa vida, é o amor que nos transforma, é o amor que nos faz ver o irmão como um irmão semelhante, como o próprio Cristo. Eu sempre digo que nenhum de nós veremos a Jesus Cristo se não for através do irmão. Porque como é que eu digo que amo a Jesus e não amo o meu próximo? E não dou um passo para acalentar, orientar, dar um apoio financeiro, dar um apoio logístico, dar um apoio moral, dar um passo para dar ao irmão que precisa. É preciso que nós tenhamos esse coração voltado. Eu me recordo aqui rapidinho que eu estava no local e uma pessoa veio pedir uma esmola, né? E alguém me falou que não, mas eu fiz questão de dar. Por quê? Porque o que importa é o nosso coração. O destino daquela oferta, para onde ele vai, não me cabe. Mas Deus sabe o coração de cada um. Sabe o meu coração e sabe o coração daquele que está pedindo. Então, o que importa é que nós estejamos no dia a dia pronto para servir. Servir, amar. Servir e amar. Porque senão eu não vou poder dizer: só por ti, Jesus, eu quero me consumir como vela que queima no altar. Porque se eu não faço a caridade, eu jamais vou poder dizer que eu vou me consumir do amor de Jesus Cristo. Então nós precisamos amar, servir e sermos
servo. Nós viemos ao mundo como o próprio Cristo veio para ser servo, não foi para ser. Então nós precisamos meditarmos no Evangelho de hoje. Deus mandou o seu único Filho para nos salvar, mesmo sabendo que ele ia passar por todas as maldades que o ser humano tem e continua tendo, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas ainda não se converteram a Jesus Cristo, não se converteram ao amor que tem Deus por nós. Então, caríssimos amados, para finalizarmos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar. Senhor Deus, em vós nós suplicamos, envia o teu único Filho, Jesus Cristo, para iluminar o meu mundo com o teu amor. Ilumina nossa vida. Afasta de nós a escuridão. Ilumina a minha alma. Ilumina meus olhos. Para seguir a luz da vida, que é Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que só por ele nós iremos nos consumir como a vela se queima no altar. Amém. Que a palavra do Espírito Santo desça sobre cada um de nós aqui presente e que possamos ir para casa repleto do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente de pé, vamos agradecer a Deus, pedir a vossa bênção. Senhor Jesus, que nos acompanhou presencial no nosso texto, ouviu falar de todos os nossos protetores citados aqui e aqueles que não foram citados, que eu receba eles e com a intercessão deles, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.